Capítulo 161 O que há além da nobreza. 1. Este mundo é repleto da mais horrível de todas as enganações. Quando eu soube sobre a existência da Mao, não, do sistema conhecido como Mao, eu não pude deixar de pensar assim. Normalmente, demônios têm algo como pedras de mana chamados de núcleos mágicos em seus corpos. Dependendo das condições, é um demônio com um forte poder regenerativo que pode regenerar até seu coração, mas o demônio morrerá se o núcleo mágico em algum lugar de seu corpo foi destruído. O demônio que se torna Mao tem um núcleo mágico como uma prova de ser Mao, além de sua própria pedra de mana. Um núcleo mágico especial chamado núcleo do Mao. Uma semente da árvore mundo que contém espíritos malignos que transformam o corpo do demônio que virou o Mao numa árvore demônio brilhante junto com poder enorme. Quando o Mao vira uma árvore demônio brilhante, a árvore demônio brilhante espalha espíritos malignos ao seu redor. Durante os 100 anos até a árvore morrer, atividades de monstros se multiplicam e o poder dos demônios aumenta. Contudo, para todas as outras criaturas que não possuem um núcleo mágico, é apenas extremamente tóxico, e a terra em que a árvore mágica fica vira uma terra estéril. Então o herói tem que derrotar o Mao. Ele deve destruir este único núcleo que existe no mundo e purificar o espírito maligno. Somente o herói pode purificar os espíritos malignos. E ele teria que considerar o tempo até o núcleo do Mao habitar outro demônio aleatório de novo, e proteger o mundo. Eu não consegui fazer isso. Leva um longo tempo até o Mao se transformar numa árvore demônio brilhante. Mas no caso da Letícia, a circunstância era diferente. Nem ela se transformou numa árvore demônio brilhante, nem seu núcleo da Mao foi destruído. Letícia, que parecia ter herdado o núcleo do Mao do antigo Mao, simplesmente ficou sem tempo. Alguns anos de vida. Letícia me buscou, para passar esse pouco tempo em paz. Com um rosto solitário, um rosto desesperançoso, que não tinha nada que podia ser feito. Como originalmente planejado, nós devemos dividir o mundo completamente ao meio, para que a raça humana e os demônios não tenham que lutar de novo. Nós devemos colocar todos nossos poderes do herói e da Mao para criar uma barreira onde ninguém pode passar. Então, nós passamos o pouco tempo sobrando juntos no meio da barreira. Eu não podia aceitar isso. Eu decidi achar um jeito de remover o núcleo mágico do corpo da Letícia. Na batalha contra o dragão maligno, que subitamente apareceu no campo de batalha, ambos o lado humano e o lado demônio sofreram danos devastantes. Apesar de eu e Letícia termos conseguido derrotar o dragão maligno, nenhum lado podia se dar o luxo de continuar guerreando. Eu confiei Letícia, que havia sido enfraquecida na batalha contra o dragão maligno, com a irmã mais velha da Letícia, Lilia, e Leon, um guerreiro nobre e justo. NT, guerreiro artista marcial, pela nota em inglês. Eu busquei e busquei e busquei por um jeito de salvar Letícia e finalmente encontrei ele. Dos vampiros que viveram desde os tempos ancestrais, eu achei informação que tinha um tesouro secreto chamado o Livro de Sabedoria que podia adquirir todo o conhecimento que existia no mundo. Nas profundezas de uma ruína completamente decomposta, eu achei informação sobre uma dungeon que poderia abrigar o Livro de Sabedoria. Bem nas profundezas da Floresta dos Elfos, eu mergulhei numa dungeon selada onde feras demoníacas horrendas habitavam em busca de o Livro de Sabedoria. Eu achei o conhecimento que eu queria num lugar em que eu cheguei depois de passar por um grupo de monstros de nível chefe que emergiram como fracotes perto do 50º andar. Eu adquiri o conhecimento de como extrair e destruir o núcleo do Mao sem matar Letícia. Sim, eu achei. Como salvar Letícia? Eu achei. É por isso que eu voltei. Eu voltei. Ei, Letícia! Eu me livrei das suas mãos, para que eu pudesse manter minha promessa com você. Mas, por quê? Não me zoa, porque, cedo assim Giloaa. Seu corpo havia sido tomado pela árvore demônio brilhante. Eu lutei contra Letícia, que virou uma árvore demônio brilhante. Não tinha tempo para hesitar na batalha em si. A consciência da Letícia estava completamente silenciada, e a árvore demônio brilhante havia criado suas próprias crias como se procurando por comida,
e começou a tomar toda a vida ao redor e causar danos. Nem a raça humana ou os demônios tinham a energia extra para parar a árvore demônio brilhante que estava surtando completamente, e se eu não interferisse, as vítimas provavelmente continuariam aumentando. A luta durou 3 dias e 3 noites. Era mais forte do que tudo que eu havia lutado até então, e eu continuei persistindo em face do desespero para de algum modo salvar a Letícia. Mas eu sabia que era impossível. A razão é que uma vez que a árvore demônio brilhante brote, absolutamente não tem como separar a Letícia. Eu fiquei sabendo através do conhecimento que eu arrumei com tais esforços e desejo desesperados. Não, tinha um jeito de salvar a Letícia. Ao invés de destruir o núcleo da árvore demônio brilhante, o método é sugar apenas os espíritos malignos dentro dela e dispersá-los pelo mundo. Se eu pudesse apenas achar o núcleo da Maú que deve estar em algum lugar ali, eu já possuo as habilidades e conhecimento necessários para executar isso. Contudo, eu fui incapaz de achar o núcleo da Maú durante a batalha. Não, mesmo que fosse possível achar a localização do núcleo da Maú, eu ainda não teria sido capaz de fazer isso. Porque eu era um herói. Porque eu conhecia as partes lindas deste mundo. Porque eu vim a gostar deste mundo que eu passei com a Letícia. A energia maligna que foi extraída do núcleo da Maú sem ser purificada e dispersa, invade-o muito tão densamente que até os demônios que podem pegá-la e se fortalecerem não a aguentam. Porque eu sabia que ela não iria querer que o mundo se tornasse um lugar onde a maioria das criaturas vivas morreriam. Ainda, eu hesitei, mesmo enquanto eu encurralava a árvore preta monstra que tomou a Letícia em sua parte central, mesmo depois que eu notei que a árvore demônio brilhante estava começando a se autodestruir, eu ainda não conseguia me trazer a derrotá-la. E então um predicamento, causado pela minha falta de concentração, no que eu continuei arrastando a luta. Um momento onde eu cheguei perto da morte, eu fui resgatado pela Letícia que recobrou consciência. Eu decidi que eu realmente queria destruir o mundo como uma Maú. Sem ressentimentos, ganhando ou perdendo, com uma mentira óbvia dessas, o golpe passou pelas costas dela, perfurando o coração da Letícia que era o núcleo. Finalmente, eu trouxe a batalha a um fim. Ela foi trazida a um fim. Letícia! Fufu, você devia ver quão lamentável você parece mesmo quando você está abraçando uma garota tão bonita. Porque, ainda é cedo, idiota, segure isso com toda a sua vontade, tá bom, na verdade encontrei sabe, como eu disse, eu realmente achei um jeito de te salvar, tudo bem. Ok, você prometeu ir para meu mundo junto comigo, né? Foi uma promessa para lhe apresentar para minha família, que você é minha amante. Eu podia dizer que a força vital da Letícia estava sumindo rapidamente. Do corpo dela que eu abraçava, eu podia sentir ela vazando e sumindo. Infelizmente, eu não acho que eu serei capaz de ir para seu mundo. De qualquer forma, está tudo bem. Eu sempre tomei do Kaito afinal, e eu sempre estou te devendo uma, mas com isto, vai tudo embora. Eu te falei, não falei, que eu sou uma mulher que sempre paga direito suas dívidas. Mesmo quando ela está rindo como ela normalmente faz. Certamente, você deve retornar para seu mundo original, para sua cidade natal, e para sua família. Ah, mas, não seria legal se você apenas se esquecesse sobre mim tão cedo, então você deve viver enquanto chora por um tempo. Faça uma tumba super esplêndida para mim, e pense apenas em mim no que você se engasga com lágrimas. Porque Kaito, você sempre está pensando sobre sua família no seu mundo original. Então por um tempo, eu vou ter o Kaito só para mim. Pensando assim, inesperadamente se tornou divertido morrer. Mesmo quando ela está sendo sapeca e rindo como de costume. Oh, e finalmente mais uma coisa. Quando você morrer algum dia, viva para que você não deixe para trás coisas que sejam deixadas sem fazer. Eu dei minha vida para você, afinal. Se você viver uma vida irresponsável de abandonar as coisas no meio, eu nunca lhe perdoarei. Eu estarei lhe observando direito, então, se prepare. Se você vai mostrar algum lado patético, eu irei ou reencarnar para vir lhe dar uma porrada bacana, ou eu aparecerei diante de você como um fantasma.
A voz que sempre me atingiu nas costas, que sempre era tão tímida, agora está danosa e dolorida. Letícia! Pronto, pronto. Você vai soltar todas suas lágrimas aqui. Minha nossa, você não me ouviu dizer sem ressentimentos, ganhando ou perdendo. Olha aqui, sorria, sorria. Ela estendeu suas frágeis mãos e puxou minhas bochechas. Ai, o que você está fazendo? Esta mulher violenta. O corpo da Letícia continuou a virar areia fina e seca. O corpo que não podia aguentar o núcleo mágico da Letícia, que foi poluído pela árvore demônio brilhante e ganhou enorme poder como uma Mamaú. Vamos lá, sorria. Eu quero você sorrindo. Desse jeito. Pupu, essa é uma cara feia do cão. Eu acho que isso significa que você vai ficar careca no futuro. Idiota, não tem jeito algum de eu ficar careca. Olhe para este cabelo macio, seus olhos são só enfeites. Fum, a previsão desta dama tem um alto grau de precisão, sabia? Cucucu. Como usual, o sorriso forçado que ela dá quando ela começa com suas conversas bobas, parecia que estava prestes a desabar a qualquer momento agora. O formato do rosto e mente que ela fez forçosamente foi tão longe que tudo dói tanto que é insuportável. Os membros da Letícia já haviam desaparecido. Quase não tem tempo sobrando. Nossa, você é. Mesmo agora. Cucucu, como eu pensei, quem eu estou enganando? Distorcido, distorcido, distorcido. Eu não quero morrer, eu realmente não quero morrer. Letícia. Murmurando, como que vazando. Muito mais, então por quê? Por que é assim? Letícia, Letícia. As palavras que continuaram ruindo e quebrando. Não quero isto. Eu quero ficar com o Kaito. Eu. Eu sei que é porque elas estouram como bolhas e desaparecem. Eu te amo, Letícia. Eu te amo tanto. Eu também. Eu te amo tanto, tanto. Eu continuei chorando quietamente enquanto abraçava a areia que perdeu seu calor. Sobre o autor da postagem. Se ao... Capítulo 162 O que há além da nobreza, 2. Tão frio, tão frio, tão frio, tão frio. Este mundo sempre foi frio assim. O mundo sempre foi sem cor desse jeito. Uma vila deserta em decomposição junto da costa. Corpo coberto em feridas por toda a parte largado numa madeira boiando, com pele que entrou em contato com a praia arenosa que foi cozida no sol. O sangue fluindo do meu corpo inteiro está privado de temperatura corporal, um forte problema de status causado por pó venenoso, que foi jogado por um ataque surpresa, e mesmo escapar usando teleportação não é possível devido ao efeito da maldição de veneno. Olhando para cima para o céu claro, até o brilhante raio de sol é simplesmente frio agora. Parecia como se eu tivesse retornado para quando eu vim pela primeira vez para este mundo. A sensação urgente de que tudo no mundo está firmemente me esmagando completamente. Naquela vez, eu senti como se um monstro turvo sem consciência fosse colocar amarras pesadas em mim no que eu andava pelo pântano. Eu corri, e corri. Se eu não escapar desse monstro, ele eventualmente me arrastará até o fim para um lugar onde eu não serei nem capaz de respirar, um mundo sem esperanças dentro de uma gaiola. Não. Isto é ainda pior que daquela vez. Porque a gaiola solitária de ansiedade e solidão que eu havia criado foi destruída pela Letícia. Porque eu sabia que este não é um mundo dentro da gaiola. Eu acho que eu devia dizer, como esperado, Kaito. Depois de cair na sua armadilha no meu estado vulnerável, você me pegou desprevenido, e somente depois do esforço combinado de vocês dois, finalmente, eu não achei que você me daria este tanto de problema. Que é o porquê das duas pessoas na minha frente parecerem monstros de gelo. Uma delas é Leon, um Beastin leão vestindo um uniforme de artes marciais e que luta com seus punhos. Uma é Lilia, uma linda demônio vestindo um robe estilo vestido violeta, algum tipo de feiticeira. Porque eu confiei neles tanto, o bastante para deixar Letícia com eles,
os dois pareciam que eram estranhos. Uma maldição de veneno potente o suficiente para me deixar incapaz de usar teleporte, além de um problema de status que supera minha resistência. Onde raios vocês conseguiram pegar algo assim? Essa é a maldição de veneno da Rainha das Fadas. Talvez porque ele pensou que este era o fim, Leon respondeu sem esconder isso. E, por essa resposta, outra resposta que podia ser inferida por ela, de novo rende em minha mente. Entendo, então foi uma mentira que você matou aquele verme inútil. A Rainha das Fadas, aquela que governa as fadas. Uma fada que não tem nenhum fragmento daquela fofura contada nos contos de fada. Humanos são brinquedos para elas. O que elas fazem? Não pode nem virar uma brincadeira para ser chamada de sapeca. Esfomear humanos que se perderam em sua floresta até a morte, invocar hordas de monstros, e repentinamente deteriorar equipamentos consideravelmente, tudo isso ainda são aquecimentos para elas. Roubar um bebê que acabou de nascer, transformá-lo num brinquedo e matá-lo. Apagar as memórias de humanos em particular que pegaram sua atenção das pessoas ao seu redor para transformá-los em seus pertences. Deixar humanos que foram escolhidos por acaso num estado vegetativo sem qualquer sentido em particular. E aquelas cretinas fazem lavagem cerebral nos humanos envolvidos para poderem continuar com essa brincadeira doentia. Exceto pelos humanos que foram danificados, sua ciência é mexida para parecer que a violência nunca aconteceu, como se eles tivessem apenas sofrido as consequências de algo, como se o que aconteceu fosse apenas natural. Só tem alguns poucos que podem contrariá-las. Que é o porquê, mesmo enquanto realizando tais atrocidades, apenas uma pequena fração está ciente desse fato. Isso mesmo, você sempre foi obcecado de forma desarrazoada em matar a rainha. Tinha um homem que perdeu tudo devido aos caprichos das fadas. O homem que tinha uma vida ordinária normal, foi repentinamente privado de memórias sobre ele e de seus pais, sua esposa e filhos. O homem, que a fada acabou gostando por um capricho, recusou as palavras da vida que disse vire meu brinquedinho até morrer como se fosse algo óbvio. Então, a fada ficou furiosa e tirou a visão de seu olho direito, a liberdade de seu braço esquerdo e quase todo o seu tempo de vida. O homem, que não havia nem batido os 30 anos, distorceu seu rosto profundamente enrugado, segurou seu cabelo embranquecido, no que ele deu seu último suspiro enquanto chorava diante de mim que por acaso simplesmente acabou passando por ele. Deixando para trás um diário contendo palavras projetando um clamor. Nós, tendo lido o diário, destruímos a Vila das Fadas para nos livrarmos da culpada. Enquanto eu estava semeando o caos agindo como uma distração, Leon finalizou a Rainha das Fadas, que era a culpada principal. Essa era a história. Mas, não adianta falar sobre isso agora. Tem algo que eu gostaria de perguntar agora, ao invés da razão pela qual ele deixou a Rainha das Fadas viver. Eu sempre me preocupei com vocês. Vocês fizeram bem em me fazer desperdiçar minha preocupação com vocês. Saindo da palma das minhas mãos, junto com o calor perdido. As lâminas, erguidas do interior de ambos os braços, com a sensação de cortar no corpo. Vamos lá, por favor me digam. O que exatamente vocês dois queriam alcançar, Leon, Lilia? Meu suspiro frio não podia deixar de congelar minha visão. A razão sendo. Diga, me conta, Leon. Você não podia nem esperar que a Letícia vivesse a mísera vida que ela tinha sobrando. Ou você apenas não conseguiu se achar acreditando em mim? Ou é que você cobiçava a honra de ser aquele que derrotou a Mao? Nessa situação, ao fazer isso, você acha que isso pararia a guerra? Olhando para cima, lá está a figura do Leon com uma expressão não amigável. Agora, por favor me conte, Lilia. Letícia te adorava tanto. Por que então? Por que você também passou para o outro lado? Me responda, desgraça. Você está brincando, né? Você tem que estar brincando com a caralha da minha cara. Olhando para cima, lá está a figura da Lilia com um rosto calmo e tranquilo. E aqui eu pensei, o tempo remanescente dela era menor do que o esperado. E o fato que vocês não estavam por perto, devia ter uma explicação razoável, e se esse não fosse o caso,
Vocês devem ter sido arrastados no surto da Letícia, mas... Proferindo o som de dentes rangendo. Dizendo: me conte, por favor me conte. Com uma voz como de um coração confuso e apertado. Por que não havia núcleo mágico na árvore demônio brilhante? Lilia, porque eu sinto o poder mágico do Maú dessa pedra de mana encaixada na sua varinha. Eu senti uma sensação de formigamento atrás das minhas orelhas, como que inchando. Dizendo: dói, 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 dói. Era a voz gritante da superfície de um espírito necrosado. Por que vocês traíram eu e a Letícia? Leon, Lilia. A voz rugindo do fundo de minhas entranhas queimou minha garganta. Kaito, você não sabe de nada. Eles nunca deveriam ser permitidos a existirem neste mundo, tanto o herói como o mal. Esse era o comentário que saiu da boca do Leon no que ele sutilmente abriu. Eu me sinto mal pelo que eu fiz a você. E eu acho que o que aconteceu com a Letícia Sam foi muito infeliz. Contudo, se este sistema não for quebrado de algum modo, esta farsa ridícula continuará a ser repetida, e a distorção que continua piorando gradualmente irá destruir este mundo eventualmente. Mesmo que o mundo seja invadido por energia maligna, ela será eventualmente purificada, mas um mundo destruído nunca será restaurado. Do que você está falando? Nós estivemos trabalhando para fazer este mundo, a posse dos habitantes deste mundo bem antes de você vir para este mundo. Eu estive há muito tempo preparada por um longo tempo para responder por meus pecados. Não importa o que eu perca, mesmo que eu saia do caminho virtuoso para um caminho traiçoeiro. Errado, no que Lilia sacudiu sua cabeça. Desde o dia em que eu tomei a vida do meu irmão, no momento em que eu arquei com o pecado de matar um parente de sangue, eu sabia que não tinha volta para mim. Irmão. Espere um momento, seu irmão. Quem matou seu irmão? Eu pensei que a vingança já tinha sido. Letícia devia já ter cuidado dessa vingança. Mas Lilia continuou falando como se ela não tivesse intenção de falar mais. É algo que já aconteceu. Este era o único jeito de salvar o mundo. Certa vez eu tive segundas ideias. Contudo, nem o mal ou o herói podem ir contra o cenário, no fim das contas. Então, este núcleo do mal, o núcleo divino era absolutamente necessário. Assim como o poder deu a santuário no Kaito. Quem diria? A maga do Japão acertou ao falar do Kaito receber seus poderes do santuário. Como eu disse, de que diabos vocês estão falando? Vocês estão me perdendo aqui. Eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. As palavras que eu não entendo evocam irritação em mim, como se elas estivessem bolando alguma merda para me confundir. O herói e Mao não devem existir. Letícia destruiria este mundo. Para salvar este mundo, vocês dois absolutamente tinham que morrer. Pelo bem do mundo. Vocês mataram ela porque ambos o herói e a Mao não podem ser permitidos a existirem. Não fodam comigo. Letícia destruiria o mundo. Alguém que foi tão longe quanto implorar que eu matasse ela antes dela virar a árvore demônio brilhante porque ela não podia aguentar mais ver pessoas morrerem. E ainda. Não adianta, a própria existência da Mao é em si uma das configurações de palco que estão devorando este mundo. Além de você, o herói, é o par que compõe a contaminação externa deste mundo. Desse jeito, este mundo eventualmente será completamente arruinado. Somente virando um lugar estéril de tragédias perpétuas e comédias que só agradam Deus, e o que quer que sobrar do mundo será jogado fora como lixo. Configurações de palco. Completamente arruinado. Apenas para agradar Deus. Que inferno, tem coisas demais que eu não entendo. Não tinha uma única coisa que eu compreendi de tudo o que eles disseram. Eu realmente não compreendi, mas eu entendi a ideia da história deles. Esses caras provavelmente não estão mentindo. Seus olhos não estão cobertos por ganância, mas refletem convicção sólida e forte. Agora, se isso é verdade ou não de lado, esses caras acreditam que só por eu e Letícia estarmos vivos em si, traremos mal a este mundo. Assim que isso se tornou claro, todas as outras questões se tornaram irrelevantes,
e eu repentinamente fiquei fraco. Chega. Já chega. Só me deixem perguntar isto mais uma vez. Vocês são a razão pela qual a Letícia foi engolida pela árvore demônio brilhante muito mais cedo do que o esperado. Isso mesmo, fui eu quem extraiu o núcleo do mal. Porque somente a energia maligna sobrou depois que ele foi extraído. A energia maligna que estava sendo suprimida pelo núcleo do mal alterou o corpo dela na árvore demônio brilhante de uma vez e saiu do controle. Ah, isso resolveu. Agora mesmo, a parte da minha mente que estava gritando, está morta. Em outras palavras, eu cometi um erro com as pessoas com quem eu deixei a Letícia, e as pessoas em quem eu depositei minha confiança. Se esses dois haviam trabalhado juntos para me traírem, teria sido bem fácil fazer o que eles quisessem com Letícia, que havia enfraquecido. Em particular, Letícia era completamente dependente da Lilia. Poder mágico se reúne ao redor do punho do leão no que ele se posiciona com seu punho em seu quadril, irradia luz dourada. Poder mágico gira na ponta da varinha da Lilia que está acesa, e emite uma luz de cor sombria. Eu não pretendo inventar desculpas. Kaito, eu vou te matar e subir meu level. O herói tem que morrer para o mundo ser salvo. Nem o herói, a Mao, a santa nem a princesa são necessários neste mundo. Porque nós não somos peças de brinquedo, eu lhe matarei pelo bem do mundo. Eu não podia ligar menos sobre algo assim. Eu realmente não ligo. Eu estou cansado. Por quê? Eu não tenho mais nem certeza do que exatamente este mundo que nós estávamos tão desesperadamente tentando proteger sequer é. Eu tentei, e tentei, e tentei meu melhor, para alcançar um final feliz onde todos podiam rir no fim. Minha recompensa para isso, foi ser traído desse jeito, pelas mesmíssimas pessoas em que eu confiei. Na superfície do meu nervo apodrecido, eu senti uma sensação dos meus nervos que estavam tentando passar algo importante para mim sendo cortados. Já basta. Vocês todos são, já, meus. Já são meus inimigos. Rugido do leão dourado. Espinho erosivo do eclipse sombrio. Uma massa de poder mágico com o rosto de um leão feroz rugindo se aproximou enquanto esmagava o ar. Uma garra de sombra que desintegra tudo que toca, se aproximou no que cortava incisivamente pelo ar. O eu neste momento, que está coberto em diferentes tipos de debuffs, se eu for atingido diretamente, poderia ser fatal. Apesar que, isso é assumindo que eu seja atingido diretamente. Devore tudo, gula. Mas o que? Algo que só podia ser descrito como um buraco negro se materializou diante de mim. O buraco engoliu os ataques e desapareceu como se nada tivesse acontecido. Na minha mão tem uma grande espada carnuda com uma cor de carne vívida, a Sword of Mortal Seaman Monster of the Gluttonous Swamp. NT, Monstro Homem do Pântano Guloso. Esta é a primeira vez que eles estão vendo o estado empregado em forma de espada em uso, ao invés do estado liberado em forma humana. Uma técnica que eu adquiri para reduzir as desvantagens e melhorar a usabilidade. A série Mortal Sim, que é formada na forma de uma espada, pode ser usada sem cânticos, e sem deméritos, como com as outras Soul Blades. Contudo, ela não possui habilidades ultrajantes e força irrefutável como as Soul Blades que assumem forma humana em seu estado liberado, e só podem usar suas habilidades numa escala reduzida. Um poder que perde sua força como um trunfo em troca de conveniência. Contudo, o que é importante aqui é que essas duas pessoas sabem sobre a conveniência e poder da forma humana em seu estado liberado. Eu coloquei uma quantia de razoavelmente grande de poder mágico e devorei o ataque dos dois. Eu utilizei a seguinte Soul Blade, mirando na abertura momentânea causada pela vigilância. Brinque, luxúria. Merda. Ugh. Uma espada fina carregando uma lâmina de espada que muda em 7 cores. Eu usei a Sword of Mortal Sin Amaidens Colored Box, e uma caixa que apareceu por trás devorou os dois. Envie eles para onde você bem quiser. A caixa contendo os dois desapareceu enquanto fazia um som de voxos. Eles não estão mortos. A série Mortal Sins não possuem poder o suficiente para matá-los no estado empregado. Mas, elas podem teleportar forçosamente.
Se eu não posso me teleportar por causa da maldição de veneno, então eu só tenho que enviar meus oponentes para o meio do nada. De qualquer forma, é bem longe, porque eu enviei eles voando com toda a minha força, então nem eu sei onde eles vão acabar parando. De qualquer forma, eu tenho que andar. Por ora, eu tenho que me esconder e descansar meu corpo. Agora que eu usei a série Mortal Sims, minha localização será comunicada para a matéria também. O herói deve morrer. Eu lhe matarei, pelo bem do mundo. Estou pouco me fodendo. Eu segurei na minha mão a mala contendo o núcleo mágico da Letícia pendurada no meu pescoço. Então o silêncio retornou, e somente a brisa do mar, que soprou a luz do sol ardente e sal, retornou. Mas agora, mesmo a frieza do mundo, era algo que eu não conseguia mais sentir. Sobre o autor da postagem. Capítulo 163. O herói leva para a Guilda dos Aventureiros. 1. Tradutor, Tiros. Droga. Estou me sentindo meio merda. Ao contrário da minha consciência subitamente despertada, o despertar me deu uma sensação desagradável, como se uma minhoca estivesse girando pelos fundos da minha boca. Toda vez que a vingança se aproxima, as memórias do passado que são exibidas nos sonhos retocam as feridas tanto que elas são meticulosamente reconstituídas. O sol da manhã entrando no quarto está iluminando bem claro. Contudo, Mai e Yuto ainda estão dormindo feito pedras em suas camas. Foi ele, cabeça no colo, do Oni-sama. NT, eu não chequei algo que deveria fazer, mas parando para pensar, se ela fica no Dear Brother, em inglês, deve ser Oni-sama. Latas de sardinhas. Latas de sardinhas estão atacando. E aqui eu pensei que isso eram respostas, acabou sendo um monte de baboseira sonambula. Apesar que, tinha um propósito real para pesar na mente dela. Eu tirei o cabelo da cara dormindo da minha Imoto que estava com um rosto feliz. Eu realmente pensei que você não quebraria tão fácil porque você não é fraca assim, mas, você não está sendo resiliente demais. Os dois, lá no mundo original onde a morte humana não é típica, eles cruzaram seus limites não com a mentalidade de eu tenho que fazer isso, mas de eu quero fazer isso. Contudo, mesmo que eles possuam o espírito para matar seus oponentes, a transformação de intenção assassina selvagem direcionada neles irá enrijecer seus corpos. O único jeito para eles se acostumarem à sede de sangue é continuar imergindo seus corpos nela. No meu tempo, eu fui jogado em combate mortal sem saber o medo da morte ou tendo a resolução para matar, então me levou um bom tempo para me acostumar a lutar valendo minha vida. Eu tremi no meu futon todo dia, incapaz de dormir. Comparado com isso, eles são. Devo chamar isso de impudente, ou despreocupado. Ainda, eu acho que vocês tiveram sono o suficiente. No que eu ergui minha sede de sangue um tiquinho e direcionei ela para eles, os dois saltaram em resposta, acordaram e olharam ao redor. Dorminhocos. Oni-sama, se você vai se rastejar para minha cama, é melhor que você faça isso quando nós estivermos sozinhos. NT, tinha algo no Japão chamado Yobai, que significa rastejo noturno, que consistia em homens solteiros indo até os quartos de mulheres solteiras de noite e declarava o que queria fazer se ela aceitasse. Dormiam juntos e depois ele ia embora de manhã. Se recusasse o cara ia embora. Bom dia. Mas, esse método de acordar alguém é ruim para o coração, mesmo quando ele me ajudou a escapar daquele enxame de latas de sardinha. Colocando de forma simples, os dois acalmaram suas tensões quando me viram. Quando eu penso sobre como, se eu tivesse feito o mesmo no primeiro dia, eles teriam continuado dormindo como se não fosse problema de ninguém, eu só posso dizer que trancar eles naquela dungeon valeu bem a pena. Contudo, 30 pontos. Suas reações foram lentas, vocês devem abrir seus olhos antes mesmo de serem atingidos pela sede de sangue. Suas respostas depois disso também foram ruins. Se vocês têm toda essa folga para olharem ao redor para achar a fonte da sede de sangue, então a primeira coisa que vocês devem fazer é sair. Não fazer nada depois de perceber sede de sangue mirado em vocês, vocês estavam querendo abandonar suas cabeças. Vocês são estúpidos assim.
Ou talvez sejam apenas tapados. Enquanto ria, eu disse na lata sem me conter. Sobe, Oni-sama. É duro demais. Ele realmente está jogando mais lenha na fogueira, não está? Dizer tudo isso não vai bastar. Vejamos, sim, que tal eu desenhar nas suas testas se vocês falharem da próxima vez? Vocês terão isso por meio-dia, só para saberem. Eu suspirei para os dois que haviam franzido suas caras. Bem, tudo o que falta agora é só jogar eles no campo de batalha, e eles provavelmente apenas ganharão experiência sozinhos. Deve ser o lugar perfeito para eles, também. Se as iscas conjuradas fizerem bem seu trabalho, nós seremos arrastados para o campo de batalha em breve. Se a área inteira for cercada por intenções assassinas, os sentidos da pessoa inevitavelmente melhorarão. Instinto lhe ensina como expor seus sentidos. Vamos lá, nós vamos jogar mais iscas para usar como precaução, então pareçam vivos. Depois disso, nós também faremos preparativos para fatiar bacana os peixes que nós pegamos, então vocês não podem se dar o luxo de serem preguiçosos. No que eu bati minhas mãos uma contra a outra, os dois começaram a se mover lentamente. Para poder pegar os peixes que estão sendo atraídos pela isca espalhada, vamos jogar algumas iscas de pesca que valem a pena serem mordidas. Loja Gugalga. Rolinhos grelhados de grama neve lua de papau, como esperado, tão estilo de fantasia. Eu não consigo descobrir que tipo de loja é só pelo seu nome. Isso é verdade, apesar de parecer uma loja de varejo, e o fato que eu entendo mesmo sem poder ler isso, é meio estranho. Voa. Vocês estão dizendo a mesma coisa que vocês disseram no primeiro dia. Quando nós estávamos andando junto dos pedestres, Mai e Uto falaram essa mesma frase no primeiro dia deles. E, sério. Parece que as memórias depois disso foram intensas demais. Eu, por outro lado, me lembro direito, Oni-sama. Eu acredito que eu disse isso daquela vez também, que todo estande está faltando com a administração apropriada de higiene. Que isso faz alguém pensar que está contaminado com bactérias ruins, e que tem muitos estandes brincando de casinha, sem consciência do dinheiro que eles recebem. Qual é, não diga algo assim. Isso é obstrução de vendas, você vai ser marcada se continuar com isso, Karemoto. Bem, apesar que eu entendo o que você está tentando dizer. Não tem um conceito de administração de higiene nos estandes de comida deste mundo. Dependendo do lugar, tem lojas que simplesmente adicionam ingredientes para o resto de sopa do dia anterior e vendem como está. Ingredientes que caem no chão são usados como estão depois de serem lavados com água, e ingredientes que estão levemente vencidos são misturados juntos e usados. NT, ou seja, é como aqueles botecos de esquina com salgados suspeitos. A maioria desses lugares pensam que, enquanto eles enfiarem algumas ervas culinárias nisso, tudo está bem. Tem alguns estandes assim que, se você não prestar atenção para ter certeza que foi tudo feito direito, você vai pagar caro por isso. Tem na realidade alguns estandes que são de boa, sabe? E também, carne de monstro, por exemplo, é difícil de apodrecer porque ainda contém poder mágico. Por outro lado, também pode ser dito que, essa é a razão pela qual o conceito de administração de higiene não está tendo muito progresso. Enquanto dava para os dois uma explicação que, até onde me cabe, é o negócio todo, eu olhei para os estandes alinhados numa fila. Como eu havia esperado, tem um monte de soldados. Parece não ter discrepância na informação. Enquanto ria na minha mente, nós andamos pela cidade e finalmente chegamos, na Guilda dos Aventureiros. Olhando para ela de novo, como eu pensei, este prédio em particular é consideravelmente maior que o resto. Yuto disse assim, enquanto olhava para o prédio. A Guilda dos Aventureiros nesta cidade tem uma estrutura mais elegante comparada com a Guilda dos Aventureiros em outras cidades do mesmo tamanho. Porque tem uma dungeon de alta dificuldade, a circulação de ouro na guilda será muito boa devido aos materiais das feras demoníacas. Eu me sinto um pouco deprimido quando eu penso que, eu tenho que ouvir a encheção daquela piranha rude. No primeiro dia visitando esta cidade,
Eu visitei esta guilda para registrar eles como aventureiros. Mai parecia lembrar a atitude da recepcionista daquela vez, e franziu sua cara. Nesse caso, vamos vender rapidamente nossos materiais caçados e sair daqui. A Guilda dos Aventureiros não é um lugar para fazer muita hora. Afinal, a Guilda dos Aventureiros é uma mina de tesouro de flags problemáticas. Simplesmente estar ali apenas atrai problemas inesperados. Eu já estou sentindo que eu estou tentando criar um evento imbecil ao vir aqui assim para exibir a isca, do jeito que está. Então, por favor, me deixe fora de quaisquer problemas inesperados. Bem, seria legal se mais pessoas do que o suficiente aparecessem para o evento, mas isso seria impossível com a situação atual. A porta que foi empurrada se abriu com um leve rangido. Como eu pensei, não tem pessoas o suficiente. Dentro do prédio, que tinha a mesma atmosfera levemente arenosa do que lá fora, em conflito com a larga estrutura, haviam poucas pessoas dentro. Eu não posso dizer que é uma recessão, mas parece que não tem muitas pessoas no período de tempo antes e após a troca de missões. Eu acho que é inevitável. A razão sendo, todos os grupos de aventureiros famosos e os grupos poderosos foram trazidos para a guerra. Os que sobraram na guilda agora são aqueles que não são nenhum desses. Se eu fosse colocar isso de um jeito ruim, são os aventureiros sem esperança de avançarem. É provavelmente por isso que a atmosfera parece de algum modo abatida. Parece estar afetando não apenas os aventureiros, mas também os membros da equipe que estão sentados na recepção da guilda. Certo, subjugação de goblins, 10 contas, confirmação da contagem de subjugação completa. Aqui, o dinheiro da recompensa. O som de algumas moedas de prata. Ela não as jogou exatamente, mas o jeito que ela largou elas, era uma verdadeira manifestação da sua falta de motivação. Vamos lá, Yohana-chan, não seja tão fria. Mais importantemente, tem sido perigoso ultimamente, devo lhe escoltar para sua casa hoje à noite. Por favor, limite suas piadas em apenas sua cara. Se nós passarmos o dia inteiro por causa de alguma mera subjugação de goblins, não será justo comigo. No mínimo, suba até o rank B, então você pode tentar de novo. Próxima pessoa, por favor. TSK, tanto faz, acho que vou apenas me arrumar alguma cerveja barata e ir pra cama. Parecia que o aventureiro que foi friamente colocado em seu lugar agora mesmo, estava apenas testando sua sorte, e depois de balançar sua cabeça levemente sem fazer um alvoroço ou ficar persistente, seguiu para o bar local chamado de refeitório. Vamos lá! Mesmo quando não estava tão animado, tinha uma pequena fila diante da recepcionista da guilda. Nós nos juntamos no fim da fila. Ei, OY, lá, olhe lá MN. Sem chance, não me diga que é o cara de que você falou mais cedo. Aquela era só sua história de pescador de costume, né? Estou te falando que não, dessa vez é verdade. Até parece, não tem como raios isso poder ser. Vozes cochichando podiam ser ouvidas. Aparentemente, como pretendido, nossos boatos parecem estar se espalhando apesar de serem meio céticos. Eventualmente, a fila foi reduzida, e chegou na nossa vez. Minha nossa, vocês são. Olhando para nossa cara, a recepcionista falou isso. Quando Mai e Yuto vieram para se registrarem como aventureiros, esta recepcionista foi quem estava encarregada daquela vez também. Eu achei que ela teria esquecido deles por hora, mas pelo jeito que ela reagiu, eu estava por sua vez surpreso porque parecia que ela ainda tinha algumas lembranças. Mas isso também não durou muito, no que a recepcionista falou como se ela tivesse perdido o interesse. Então, vocês vieram para aceitar missões. Ainda. Eu estou surpresa que vocês ainda estão vivos. Eu ouvi o som de uma língua estalando, TSK, atrás de mim. Qual é, Karemoto? Siga o exemplo do Yuto que está apenas aguentando expressando um sorriso forçado. Apesar que, eu entendo de onde você está vindo. Isso me fez recordar a hora do registro deles, a atitude dela lá também foi plenamente ruim. Registro de aventureiros. Você é. Rank D de grupo. Rank individual. Ah, sim.
Sim, então, você gostaria de registrar os dois ali como aventureiros novos. Um passe para Dungeon por rank de grupo. Com licença, mas a rank C, Minali-san, bem como a rank C Shuria-san, que são membros colegas registradas, não estão lhe acompanhando. Você está registrado como líder, então eu posso emitir um certificado, mas, só para ter certeza, você quer o passe para você e os membros recém-registrados atrás de você, certo? Os dois no fundo, só para confirmar, vocês não estão sendo forçados a prosseguir com isso, né? Só para você saber, se vocês morrerem por serem inconsequentes, não haverá um seguro da guilda. A recepcionista falou comigo do começo ao fim, enquanto olhava para mim com olhos suspeitos. Ela deve ter me achado sendo algum tipo de vagabundo parasita que estava se aproveitando delas. Bem, eu acho que é minha culpa por ter evitado a guilda até agora por causa do meu padrão de pensamento dela ser uma mina de tesouros de flags problemáticas. A atitude dela dali em diante se tornou despreocupada e bruta, e nós deixamos a guilda com uma expressão espantada e besta. Ela deve ter pensado que eu aprenderia alguma experiência dolorosa por não saber qual o meu lugar. E então, por quase meio mês, nós continuamos mergulhando fundo na dungeon e não retornamos para a cidade. Ela deve ter achado que nós morremos na dungeon. Então, você desistiu de atacar a dungeon que não combina com seu status. Pelo que eu vejo, você ainda está inteiro. Parece que você tem uma sorte dos infernos. Primeira coisa a se fazer é construir uma fundação sólida. Ela não é realmente uma pessoa ruim, mas, em consequência, é um privilégio dos aventureiros. É algo que você só pode dizer se você estiver vivo. O conteúdo do sermão que continua e continua não contém particularmente nada de diferente. Contudo, sua atitude é muito ingênua. Se você vai ir até este ponto enquanto me esnoba com palavras, nem eu posso permanecer silente. Trazendo os tópicos sobre Minalise e Shuria, por quem eu estou preocupado pra caramba sobre, sacudindo minhas emoções quando a vingança está à vista, mesmo que eu entenda bem pra caramba que eu não tenho muita folga. Eu sabia que é um boato falso, afinal. Você ouviu isso? Ele é só um rank e fale sobre um novato isso não pode estar certo, como eu pensei, então é uma mentira, só para que você saiba, eu nunca acreditei nisso. Olhando para a situação, os aventureiros ao nosso redor começaram a duvidar dos boatos que nós tínhamos espalhado. Será preocupante se eu deixar eles saírem com um mal-entendido. Espera um minuto, espera um minuto. Eu não vim aqui hoje para ouvir essas fofocas inúteis. Você ainda não aprendeu, aprendeu. Você devia escutar. Então eu decidi calar a tola cabeça dura que falava como uma desgraça de um modelo. Garagoga, Gorou, Gotogotogoto. Uma larga quantidade de materiais de monstros caíram para fora da mala que foi desamarrada e deixada de ponta cabeça. Presas de grande serpe, casaco de fantasma menor, membrana de asa de víbora voadora, espinho venenoso de coelho venenoso, olhos de goblin persona, palmas de urso madeira, escamas de lâmia, juba de léu de chamas. NT. O coelho em inglês ficou como Poison Bicha Rabbit, sendo que tem várias traduções para esse bicha, e o tradutor resolveu aguardar. Eu não sei o que é, mas a quinta série que habita em mim não me deixa nomear o coelho com isso. Partes de corpo como prova de subjugações de monstros se empilharam como uma montanha. E a cereja do bolo era uma gema que estava presa na testa de um dragão imperador que surgiu quando eu estava incessantemente mandando os dragões de atributo para casa. Como no caso de quando eu matei os dragões de atributo, as pedras de mana e materiais desapareceram juntos, mas por alguma razão, somente esta gema permaneceu. Perdidos, embasbacados, abatidos. Então agora, posso pedir pela venda desses materiais. Minha voz ressoou bem bacana naquele lugar que caiu em silêncio total. Sobre o autor da postagem. Capítulo 164, O Herói, leva para a Guilda dos Aventureiros. 2. Eu sou Johanna, uma recepcionista da guilda. Faz 20 anos desde que eu comecei a trabalhar para a guilda. Um bico que deveria ser até eu me casar, agora a palavra veterana está começando a pairar sobre minha cabeça,
assim como minha ansiedade. Não, 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 está tudo bem, está tudo bem. Eu ainda sou jovem. Eu ainda sou bonita. É, isso mesmo. Então, eu já estava com um mau humor naquele dia. Não, não só naquele dia, mas nos últimos dias, eu estive totalmente desmotivada no meu trabalho da guilda. Quero dizer, estou com preguiça, de algum modo porque não houve nenhuma prospectiva recentemente, eu não tenho sido capaz nem de visitar o bordel, não é? Eu imagino se os caras top vão voltar a qualquer momento em breve. Aqueles caras do exército estão sempre nervosos, é tão irritante. Ah, meu Deus, esse bando de inútil! No balcão da recepção, eu podia ouvir as vozes dos aventureiros que não tinham nem um pingo de aspiração. Pessoas que parecer fazer dinheiro enquanto tomam o caminho fácil de caçar os corpos dos monstros que foram descartados pelos aventureiros de alto rank para não terem que aumentar desnecessariamente sua carga. Como os aventureiros que agiam vigorosamente nesta cidade foram para a batalha com os demônios em resposta à invocação do segundo príncipe Leon, parece que apenas esse bando de sobras sem esperança de irem adiante permaneceram nesta cidade. 30 pontos, 35 pontos, 20 pontos. Ah, a primavera da minha vida ainda parece tão distante. Eu estava pontuando os aventureiros que estavam rindo como bobos, e eu estava tão acabada com a cortesia usual que eu coloco. Se uma cortesã fosse piscar para esse bando, ela só se culparia no fim. Certo, subjugação de goblins, 10 contas, confirmação da contagem de subjugação completa. Aqui, o dinheiro da recompensa. Vamos lá, Johanna-chan, não seja tão fria. Mais importantemente, tem sido perigoso ultimamente, devo lhe escoltar para sua casa hoje à noite? Eu vejo um estereótipo de aventureiro de meia-idade sem esperança para o futuro, que em sua mente estava aparentemente me dando um sorriso que soletra confiável. Não importa quão convenientemente eu abaixe meus padrões, eu não consigo ver isso. Por favor, limite suas piadas em apenas sua cara? Se nós passarmos o dia inteiro por causa de alguma mera subjugação de goblins, não será justo comigo. No mínimo, suba até o rank B, então você pode tentar de novo. Próxima pessoa, por favor. TSK, tanto faz, acho que vou apenas me arrumar alguma cerveja barata e ir para a cama. Vocês parecem não conseguir passar do rank D porque vocês nem tentam ajeitar seus equipamentos. Eu segui o homem que deu de ombros e foi embora com meus olhos meio abertos. Ah, talvez eu deva apenas desistir de caras bonitos com um rank A ou no topo do rank B, e ao invés disso me ajeitar com algum jovem noivo promissor. Enquanto pensava sobre tais coisas, o manejo dos pedidos toscos de rostos familiares continuou e continuou. Minha nossa, vocês são... Então em seguida, estava um trio levemente familiar de garotos e uma garota. Uma combinação do líder de um grupo rank da Estrada do Desprezo, e os dois que ainda não são aventureiros, eles tinham todos um levemente em comum cabelo preto e olhos pretos. Quando eles visitaram a guilda desta cidade pela primeira vez um tempo atrás, fui eu quem cuidou do registro de aventureiro dos dois e emitiu o passe de dungeon deles, e eu ainda tenho a lembrança da má impressão que eu tive deles. Se um rank de grupo que você pertença ou seu rank pessoal ter alcançado D, você tem o privilégio de receber um passe de dungeon para entrar na dungeon. Então, pelas regras, se as duas pessoas recém-registradas se juntarem ao grupo, eles serão capazes de obter um passe de dungeon. Rank do grupo é D, 2 de 3 membros são rank C, e somente o líder é um rank, e eu tenho certeza que o padrão onde ele foi chutado para fora do seu grupo original, e então persuadiu alguns novatos no caminho para formarem um novo grupo. Eu imagino se ele quer ao menos garantir a aplicação para o passe de dungeon antes do grupo ser dissolvido. Com esse tipo de pensamentos em minha mente da última vez em que eles estiveram aqui, registro de aventureiros de lado, eu era contra a emissão do passe de dungeon. Devido à diferença em talento, era bem comum para uma disparidade em habilidade emergir dentro de um grupo de aventureiros que foi formado quando seu rank ainda era baixo.
Alguns dos aventureiros ineptos que foram jogados para fora desse jeito recusam em aceitar a realidade, e não abrem mão de viver no mesmo nível do estilo de vida de seu antigo grupo. Naturalmente, viver uma vida que não está dentro de sua capacidade custa dinheiro, e somente esses tipos de pessoas tendem a gastar todo o seu dinheiro da noite para o dia. E eles sonham em achar tesouros raros nas dungeons, e algumas vezes envolvem aqueles ao seu redor em sua queda. Talvez, eles tenham tomado juízo, eu acho que eles não são tão estúpidos como eu pensei. Pelo que eu posso ver, eles não parecem estar seriamente feridos nem nada, e parece que eles não vagaram muito fundo na dungeon, e somente checaram ela um pouco. Eu não sei o que eles estavam fazendo por meio mês, mas eu imagino se tem mais do que o olho consegue ver aqui. Há alguns dentre aqueles que são jogados para fora de seus grupos e marcados como fracassos, que mais tarde se tornam realizados através de grandes esforços por sua parte. Não é como se não houvessem exatamente exemplos de aventureiros que não foram avaliados direito devido ao ambiente ruim, ou aqueles que subitamente afloraram seus talentos um dia. Então, vocês vieram para aceitar missões? Ainda, eu estou surpresa que vocês ainda estão vivos. Eu ergui a reputação dele como um líder de grupo em meu coração enquanto não esquecia de lhe dar um lembrete justo. Eu tinha pensado que ele era apenas um tolo que não conseguia reconhecer suas próprias habilidades, mas isso pode não ter sido o caso. Isso sendo dito, os recém-selecionados membros do grupo dele ainda fedem a novatos, e eu não sinto esse desespero dele. O líder, de qualquer jeito, ainda não parece estar bom. Eu acho que a garota com a expressão vaidosa está estalando sua língua, eu podia dizer ao observar o comportamento do líder. O outro membro também, parece ser do tipo fraco e frágil, então parece improvável para este grupo ter sucesso. Então, você desistiu de atacar a Dandy que não combina com seu status? Pelo que eu vejo, você ainda está inteiro, parece que você tem uma sorte dos infernos. Primeira coisa a se fazer é construir uma fundação sólida. Ah, esta desgraça de guerra com os demônios tem que acabar logo. O dano que ela está fazendo à minha batalha em caçar um casamento é enorme pra caramba. Ao contrário da minha boca animada, meu coração está cheio de suspiros de melancolia. Em consequência, é um privilégio dos aventureiros, é algo que você só pode dizer se você estiver vivo. A garota que veio da outra vez criou todos os tipos de bagunça que ela podia, e então se aposentou ao casar com seu amigo de infância que virou um artesão, e para piorar, até aquela garota vagabunda, entre todas as pessoas, foi capaz de achar um parceiro que é um soldado, e agora eu me tornei a mais velha. Ah, droga, como foi acontecer? Minha boca apenas continuou tagarelando como que em sincronia o estado de irritação da minha mente. As broncas que vieram da minha boca, neste ponto já são como um disco arranhado, e mesmo se eu fosse focar minha atenção em alguma outra coisa, as palavras ainda sairão facilmente. Eu estou muitíssimo ciente do fato que isso soa tão irritante, mas eu não estou exatamente dizendo nada errado. No que eu estava pensando, me senti tão refrescada, me dando tapinhas nas costas, então eu ouvi uma voz cortando no meio. É, 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 é. Espera um minuto. Espera um minuto. Eu não vim aqui hoje para ouvir essas fofocas inúteis. Eu suspirei de novo pela voz que interrompeu meu sermão num tom aveludado. Você ainda não aprendeu, aprendeu? Você devia escutar. Mas que caramba, é por isso que aventureiros de baixo rank são tão Garagoga, Gorou, Gotogotogoto. Eu sinto como se eu pudesse ouvir o som dos meus olhos piscando. Materiais de monstros vazando da mala que o líder virou de ponta cabeça. E? Mas que diabos são esses materiais? Nem preciso olhar mais de perto, os materiais desses monstros são provavelmente de um rank bem alto, claramente não são do tipo que podem ser achados no ecossistema ao redor da cidade. Materiais de monstros da dungeon. Então agora, posso pedir pela venda desses materiais. Com aquelas palavras, minha mente interna partiu das nuvens de alegria direto para a confusão. Pô, por favor aguarde um momento.
Com pressa, eu peguei a folha de checagem de qualidade de materiais, e comecei a calcular o preço enquanto ranqueava os materiais de acordo com o tipo e qualidade. Presa de grande serpe. Rank de qualidade A casaco de fantasma menor. Rank de qualidade S membrana de asa de víbora voadora. Rank de qualidade S espinho venenoso de coelho venenoso. Rank de qualidade A olho de goblin persona. Rank de qualidade A palma de urso madeira. Rank de qualidade S escamas invertida de lâmina. Rank de qualidade SS juba de léu de chamas. Rank de qualidade A. HH, você tem que estar fodendo comigo. Os materiais de monstros empilhados na larga mesa da recepção são de um rank tão alto que apenas o topo dos aventureiros, que estão atualmente fora da cidade agora, são capazes de juntar. Bens de alta qualidade que mesmo que os lixos resmungando no bar, fossem se juntar e colocar suas míseras vidas em risco, ainda não serão capazes de obter nenhum. Não, mesmo antes disso, materiais de alta qualidade assim, eles teriam que ter tentado Deus sabe quantas vezes ao longo de um ano. Mesmo antes disso, nosso adorado grupo de aventureiros topo de nível nunca trouxe este tanto de volta de uma vez. Todos os materiais que ele tinha eram da maior qualidade. Vendo todos eles reunidos juntos de uma vez, quase parecia como se eu estivesse vendo uma ilusão. Parando para pensar nisso, tinha um boato estúpido. Um certo boato começou a se espalhar alguns dias depois que eles vieram para a guilda. Um boato que parecia ter um aventureiro bem no fundo da arena das incertas tropas armadas que está lutando contra monstros como um Asura sozinho. Asura é um tipo de demônio ligado com lutas, mas pode ser um semideus de guerra budista também e continua sendo ligado a batalhas. No momento em que eu ouvi isso, eu ridicularizei os aventureiros que estavam dizendo isso quando eles vieram entregar o relatório de suas missões, pensando que raios esses bestas estão dizendo agora. Ao menos, o número mínimo de monstros que aparecem numa dungeon de uma vez é 3. Na maioria dos casos, um grupo de 5 a 20 aparecerem. Além do mais, quanto menor o número, maior a força individual deles. É impossível de continuar lutando sozinho numa dungeon dessas. Mas, não me diga, que o boato era verdade no fim das contas. Haviam vários tipos de conversas sobre a famigerada pessoa sendo um homem ou uma mulher, uma linda garota ou um beaste, alguns chegando até a dizer que era um demônio. Como com as fofocas inúteis anteriores daqueles imbecis, a história estava de todo jeito, então foi decidido que ela não tinha nem uma gota de credibilidade. E acima de tudo, tem outro boato, se espalhando mais vividamente do que esse. Dragon Slayer. NT, matador de dragão, caso alguém não saiba. Um boato dizendo que tem um aventureiro que veio a ser chamado por essas duas palavras simples, sem qualquer distorção dessas. Um homem parecendo ser um espadachim que subiu as paredes da arena das incertas tropas armadas e obliterou as espécies de dragão se aproximando usando uma grande magia de que nunca se havia ouvido falar. Além do fato de ser um espadachim usando grande magia, eu achei que ele era um personagem direto de um conto heróico para lutar contra um grupo de dragões. Grandes campeões tais como o herói e o grande sábio. Não, eu não acho que nem pessoas grandes assim podem lutar uma série de batalhas contra grupos de dragões, muito menos esmagar eles com tamanha facilidade. Mas... Gulp. E, o último dos materiais trazidos. Uma gema similar a uma pedra de mana que emite uma pálida luz dourada. Este era o único material que eu nunca havia visto diretamente. Mas, eu estou muito bem ciente que isso é um material de dragão. O padrão distintivo flutuando no meio da esfera perfeita indicava que era chamada de óleo de dragão. O óleo de dragão é algo que eu só tinha visto no banco de dados da guilda. É uma prova de poder que é raramente vista na testa de uma fração dos dragões superiores, ou que um dragão possui inteligência, e é diferenciado de outros dragões. Além disso, este tamanho enorme é por volta do mesmo tamanho que o olho de dragão do dragão Kaiser que foi presenteado pelo herói da época há mais de 200 anos atrás, não é? Se for, este não é um acordo que pode ser lidado por esta guilda. Se ele realmente conseguiu tudo isto sozinho, então isso significa que ele está no mesmo nível que aqueles ranks S que não chegam a 20 no mundo. Claro,
O rank de um aventureiro não é medido apenas por sua proeza de combate, mas... Me perdoe, você pode por favor aguardar em uma sala separada sobre este material em particular. Eu tenho que ir trazer o mestre da guilda. Eu disse assim, em meu estado confuso. Não tem como uma mera recepcionista como eu poder lidar com um bem de tão alta classe. Oh, ótimo. Ele acenou concordando sem qualquer oposição em particular. E, depois disso, eu repentinamente fiquei ciente da minha proatividade, como se uma chave tivesse sido virada dentro de mim. Isso mesmo, a chave da guerra em caça de casamento. E também, eu me desculpo pelo meu desrespeito até o momento, aventureiro Sama. Eu curvei profundamente minha cabeça. Independentemente de qual dos dois homens no grupo eu esteja mirando, primeiro, eu tenho que dissipar qualquer má impressão. Oh merda, eu fiz besteira. Mas não é tarde demais, eu terei certeza de ajeitar as coisas pela minha mancada. Minha falta de discernimento me fez exibir uma atitude muito rude para você. Por favor, aceite minhas desculpas. Oh não. Está tudo bem. As coisas que você disse não eram exatamente estranhas, e eu não sinto quaisquer intenções particularmente ruins de você. Eu lhe perdoo pela primeira. Muitíssimo obrigada pela sua generosa consideração. Cucu, então a atitude inicial foi bem nociva. Eu de algum modo contive meu rosto se contorcendo. Então agora, deixe-me lhe guiar, por favor me siga. Eu guiei os três aventureiros para uma sala de convidados. Então, aqui estamos. Por favor aguarde aqui por um momento. Enquanto pensava em como me recuperar daqui em diante, eu abri a porta. Deixe-me ver, primeiro eu convido ele para uma refeição em nome de uma desculpa. Igi. Repentinamente, eu reflexivamente ergui minha voz pela dor que passou pelos meus pés. Oh, eu sinto tanto. Mas não foi de propósito, ok. E a garota que esteve me olhando com seus olhos frios, virou seu olhar ainda mais frio do que gelo para mim. Eu senti um arrepio descendo minha espinha por aquela desculpa que era desmascaradamente só da boca para fora. Mas de novo, se fosse um inseto tentando ficar ao redor do Oni-sama, eu esmagaria ele ainda mais agressivamente, só para você saber. A garota foi para a sala depois de dizer isso num cochicho. Eu imagino-se, eu estou fadada a ser solteira pelo resto da vida. Que eu estava na beira de lágrimas, é um segredo que eu levarei para meu túmulo. Sobre o autor da postagem. O 165 O herói, negocia com o mestre da guilda. Tradutor, Tiros. A sala, para onde nós fomos levados da recepção, parecia ter sido construída para receber aristocratas e convidados tão privilegiados quanto, e para uma sala num prédio que basicamente serve como um ponto de encontro para um bando desordeiro, era bem ajeitado. Parece que purificação foi usada nas mesas e cadeiras feitas de plantas fantasiosas de alta qualidade, com leve poder mágico, e a escultura de uma deusa feita de madeira azul clara vívida. O teto é alto, e é adequado para esta larga sala, e é bem forte. NT, eu não faço a menor ideia do que seria forte num teto, mas é o Kaito se perdendo em coisa inútil. O interior foi desenhado com consideração por ambas a teocracia lunaria, com o nariz, deus da pobreza como seu deus principal, e o país das feras Gios, que acredita no grande espírito Luna. Do ponto de vista de um japonês, é muito mais atraente do que decorações com metais preciosos de que o reino é tão fissurado. Oni-sama era como um personagem direto de uma história, né? Como se fosse. Era uma demonstração bacana de como age um arruaceiro completo, né? Como aqueles clientes que são um pé no saco que apareciam no meu trabalho de meio período. Eu olhei para as duas pessoas que estavam falando num tom um pouquinho leve. Vocês, não me digam que vocês estão realmente guardando rancor por causa do treino. Dependendo do tempo e circunstâncias, não é necessariamente uma coisa boa para recém-chegados, fingir ter um bom comportamento enquanto no território de bandidos. Eu não tinha escrúpulos em tomar esse tipo de atitude se necessário, mas de algum modo parece desconfortável ouvir isso das duas pessoas que me conheciam antes de vir para este mundo. É desconfortável, mas
Bem, é como vocês disseram, neste ponto, eu sou só outro arruaceiro. Devido ao fato que eu perdi uma vez minha memória, eu estou bem ciente das mudanças na minha mentalidade. Uma pessoa que pode fazer várias coisas sem hesitação contra oponentes hostis, oponentes detestáveis ou oponentes que pensam assim como necessário, não é errado chamar uma pessoa assim de arruaceiro. Não, mais como um monstro do que um arruaceiro se você me perguntar. Isso seria mais preciso no quesito mundo, eu acho. Porque eu já decidi usar todos esses poderes como meu coração quiser. Oni-sama, isso é. Kaito, qual é? Voa. Tudo bem, já deu, vocês dois. É hora da reunião. Eu interceptei e silenciei os dois que estavam tentando continuar a conversa. Eles ainda estavam fortemente tentando dizer algo, mas por causa da reunião arranjada, eles deveriam ficar silentes sem dizer nada quando as negociações começarem. Afinal, desta vez é diferente das negociações no submundo que no fim acaba no engajamento de ameaças. Porque nesta negociações que está para começar, eu preciso cavar fundo nos bolsos do leão. Considerando isso, eu quero que a conversa prossiga tão amigavelmente quanto possível. Não, ela não precisa necessariamente progredir amigavelmente, mas eu não tenho realmente a folga para ir propositalmente provocar um confronto com um oponente inconsequente. Minhas desculpas por mantê-los aguardando. Aventureiros Kaito Dono, Mai Dono, e Uto Dono. Era um enorme Beastin baleia velho que veio da porta aberta que deu um leve rangido. Mais da metade da parte superior de sua cara é de uma cor azul escura similar à cor da pele de baleias, muitos bigodes brancos e grandes olhos encarando. Ele pode parecer velho, mas este empenho intenso, e seu corpo gigantesco perto de 3 metros dá uma forte pressão intimidadora. Eu senti uma gota de surpresa da percepção do Yuto e da Mai daquela figura. Certamente, Beastins baleias são raros, e eu não vejo muito frequentemente tais traços que são tão distantes das características humanas. Eu sabia que comparado às mulheres, os homens Beastins são mais prováveis de possuírem traços animalescos, mas ainda assim, este indivíduo em particular é bem extraordinário. Certo, eu também fiquei bem chocado quando eu vi ele pela primeira vez. Ainda assim. Oh, sim. O que há sobre você, eu imagino. Soltando algumas palavras num murmúrio. Leon, que pareceu ter abrigado a Rainha das Fadas na primeira passagem. E o Leon que usou a maldição de veneno da Rainha das Fadas. Como o nome sugere, não é um veneno normal. Somente a Rainha das Fadas pode misturar ele, e somente é efetivo por volta de meio mês depois de sua criação, mas por sua vez, sua potência é impressionante o suficiente para penetrar minha resistência no meu ápice. Os materiais usados para a criação parecem ser o coração de 50 humanos que sinceramente desejavam morrer no máximo de seu ressentimento e desespero, e uma erva mágica peculiar que cresce apenas na floresta próxima desta cidade. Se a Rainha das Fadas foi abrigada bem aqui, nesta cidade. Mesmo quando ela escapou, é impossível para a Rainha das Fadas, que foi gravemente ferida, ter preparado isso naquele curto período de tempo. Fadas consomem emoções humanas para ganhar poder. Emoções humanas são necessárias para criar a maldição de veneno, assim como para se recuperar. Mesmo que seja no meio de guerra, é impossível para esse tanto de pessoas desaparecerem de uma vez e não ser espalhado publicamente. Alguém deve ter preparado os materiais. Alguém que julgou não ter problema se aquelas pessoas desaparecessem. Alguém que falsificou a razão por trás do desaparecimento das pessoas. É você. Diga, Valéria. NT é um cara chamado Valéria. Uma emoção intensa surgindo palidamente como um fogo que se rasteja pelo chão. NT, em japonês, é tanto emoção quanto chama, então será trocado de tempo em tempo. HM. Aconteceu algo. Nem um pouco, eu só estou um pouco surpreso por causa de um grande físico como o seu, que eu não vejo muito, para um Beastin. Contudo, é assim que eu reprimi a chama na minha palma, como que esmagando ela. Isso foi por pouco, não é como se eu soubesse com certeza que foi feito por esse cara. Infelizmente,
eu também não tenho os meios para confirmar isso. Logo, as chamas que surgem da suspeita são extintas no meu coração. Mas, se você fosse conectado com uma rainha das fadas. Oh, mesmo como eu sei, eu fiquei menor do que no ano passado. Eu sou o mestre da Guilda Valéria, é um prazer lhes conhecer. O homem velho que estava tagarelando aleatoriamente, se sentou diante da mesa onde nós sentamos. Então agora, se vocês me permitem ir direto ao ponto. Como vocês obtiveram este óleo de dragão, quando eu obliterei os dragões vindo de cima da parede da dungeon, um dragão estilo chefe surgiu e dropou isso. Você terá que me desculpar, mas eu não tenho mais informação além disso. A explicação em si é concisa, mas além disso, é uma história inacreditavelmente insana. Bem, eu ouvi os boatos, e como os artigos reais estão presentes aqui, eu acho que isso diz tudo. Além disso, Valéria continuou falando. Sobre este olho de dragão, devo assumir que vocês pretendem vendê-lo para a guilda. Oh, claro, eu não teria trazido ele aqui, se essa não fosse minha intenção. Oh, isso é ótimo. Claro que o valor, pela avaliação é. Não, eu não preciso de dinheiro. Em troca, por favor eleve nosso rank. Oh. Bem, claro, vocês acabaram de entregar esse número incrível de materiais afinal, então vocês podem conseguir um aumento para o rank B sem quaisquer condições. Não é o suficiente. Vocês desejam rank A? Bem, apesar que algum preparo será necessário. Como eu disse, não é o suficiente. Eu dispensei resolutamente o rank que Valéria me disse. Eu quero um rank S. Eu não quero nada menos, e eu não quero perder muito tempo. Garoto, não importa como eu olhe para isso, esse é um pedido impossível. Do que você está falando? É algo que você consegue fazer, não é? Valéria gemeu. Me desculpe, mas eu não posso fazer qualquer promessa. Se for até o rank A, isso pode ser afirmado como uma decisão baseada na discrição concedida apenas a algumas guildas. Mas além disso, você precisará do reconhecimento de uma das famílias reais. Então, você consegue fazer isso, certo? Se for você, que está num relacionamento tão bom com o príncipe Leon deste país. Ou o. Assim que Leon foi mencionado, o humor de Valéria mudou repentinamente. Eu percebi que Yuto e Mai atrás engoliram seus fôlegos pela leve intimidação. Então, eu ataquei em resposta com uma sede de sangue enegrecida para esmagar a intimidação. Ugh! Chega da intimidação logo, é irritante. Isso dá uma impressão hostil, e inintencionalmente, me faz querer devolver o favor, não percebe? Minha nossa, eu desisto, isto é como tirar um coringa enquanto quer um as. E essa coisa é um pouco fria demais para esses velhos ossos. E, sua resposta? Eu verei o que eu posso fazer. Ainda, isso levará algum tempo. Eu desfiz a intimidação depois de observar ele exalando, como que resignado. Isso é bom o suficiente. Aventureiros de rank S e acima podem se mover no campo de batalha usando uma cadeia de comando independente, e seu tratamento é similar àquele de generais. Com isto, eu posso me aproximar ousadamente do leão. Ah, eu estou feliz. Enquanto senti o fogo, que estava sendo suprimido no meu coração, soprar dentre os espaços entre minhas mãos, com a ponta do fogo tingida de preto. Eu pronunciei assim. Sobre o autor da postagem.